Esse programa é uma produção independente. Todas as opiniões são de inteira responsabilidade dos profissionais envolvidos e entrevistados. Magrela, camelo, trator, biciclete, anacleta, Olivia Palito, bicicleta. Se é assim que você chama a sua amiga bicicleta, você veio para o programa certo. B-C-C-L-T-A, sou tua amiga bicicleta. Bicicleta na cultura. O uso da bicicleta no deslocamento de pessoas, contribuindo para o desenvolvimento de cidades mais humanas, seguras e amigáveis. Vem pedalar com a gente. Bicicleta na cultura. Seu estilo de vida. Apresentação José Carlos Armelin. Olá, esse aqui é o Bicicleta na Cultura. E hoje a gente vai conversar um pouco diferente. Não vai ser uma grande entrevista, né? Aliás, eu continuo com o Giva aqui, o Givanildo Santos, né? Lembra do programa passado que você escutou sobre a equipe Extreme Racing Team, né? Que foi bem interessante. E hoje eu aproveitei ele para falar sobre potência na bicicleta. Giva, obrigado por me receber de novo aqui para esse bate-papo. É isso, Armelin. Sempre um prazer estar falando com você, sempre um prazer estar falando sobre bicicleta. Olha só, hein? Outro dia encontrei o Giva tomando uma água de coco, né? E não podia ser diferente de conversar sobre bicicleta, né? E começamos a falar sobre potência em watts, né? Ele que trabalha tanto tempo com motores, né? E motores traz a potência em watts ou cavalo, né? E eu falei, poxa, eu uso bastante isso, né? Que interessante, e você sabe conversar sobre isso na bicicleta? Aí ele já puxou o Garmin dele lá, mostrou um monte de performance, né? E, cara, eu achei aquilo fantástico. Falei, pô, é uma das primeiras vezes que eu consigo conversar com alguém sobre potência em cima da bicicleta, né? Potência se tornou um dos métodos mais eficientes de treinamento no ciclismo hoje. Pro Tour e todos os ciclistas, ou a grande maioria, né, acho que é o primeiro ponto de treinamento hoje, é a potência. Né? Então, em watts, né? Em watts. Eu posso contar vou contar umas curiosidades aqui e ver onde que a gente se trombou aí nessa watts aí, né? Primeiro eu quero chamar a definição de Jamie Watts, né? Ele que nasceu em 1730 e ele foi um dos grandes responsáveis pela máquina a vapor, né? Ele que conseguiu realmente melhorar a máquina a vapor, né? Ele era físico e fazer funcionar para que as pessoas pudessem usar como máquina, né? Como houve o trem a vapor, houve engenhos a vapor, navio a vapor, ou seja, houve uma grande época aí de máquinas a vapor. Mas a história é o seguinte, né? Quando Jamie Watts quis vender essa ideia, quis vender essa máquina, ele precisou definir quantos cavalos tinha aquela máquina. Mas por que cavalo? Lembra do seguinte, olha, antes da máquina a vapor, a única máquina que nos ajudava era o cavalo, né? Então, todo mundo que trabalha com agricultura, transporte, seja lá o que fosse, era o cavalo. A força era força animal, não tinha máquina, não tinha combustível, não tinha nem máquina a vapor, né? Aí o Jamie Watts estudou o cavalo. Estudou o cavalo por meses e chegou à conclusão que um cavalo de força é igual a 750 watts. E não se fala muito também, mas o Jamie Watts também disse assim que a força de um homem para poder trabalhar na agricultura, para trabalhar 8 horas por dia, ele tem uma potência média de 75 watts. Então quer dizer que um cavalo substitui 10 homens. Então, um homem bem preparado, ele consegue trabalhar durante 8 horas por dia com a potência de 75 watts. Ele pode ter explosões de 600 watts, ele pode trabalhar um pouco mais calmo, descansar um pouco, mas o médio ele consegue 750. Estamos falando do homem daquele tempo de 1800, que trabalhava bastante na agricultura, que era bem preparado, né?
Hoje, vou falar para você, vou contar as histórias que eu conheço por aí, que eu andei medindo e fico assustado, né? Hoje eu nem sei relacionar, né, essa parte teórica, né, do Watts aí, e se transformando num homem de trabalho hoje, nem saberia quanto está a potência de um homem de trabalho hoje, porque mudou tanto, né, tem tanta coisa assessorando o homem hoje que eu acho que a potência do ser humano a nível de trabalho deve ter caído muito. Caiu, viu? Você sabe que eu tenho um projeto onde a gente faz eventos com bicicletas, né? Que chama-se Pedal Sustentável. Eu já trabalho com isso há quase 20 anos e mais de 30 mil pessoas já pedalaram as minhas bicicletas. E ela tem um gerador elétrico e eu consigo medir a potência elétrica que a pessoa gera através de um watímetro, que é um instrumento bastante comum para a nossa área, né? Para a nossa área. Para a nossa área técnica, né? E como o gerador tem mais de 95% de eficiência, praticamente o que a gente está enxergando de potência ali é a verdade. Então vou compartilhar com você o que eu encontro para depois você falar para mim da bicicleta, né? Então, como eu faço eventos, e não é evento de esporte, né? É evento em indústria, em escola, no SESC, não importa o tipo de público que eu vou encontrar. Vou falar para você que a maior parte das pessoas, elas ainda vivem numa vida sedentária e elas dificilmente chegam a 50 watts e aguentam 5 a 10 minutos, no máximo, exercendo essa potência. E você já me disse que quando você tem um atleta seu na competição, ele consegue medir a potência. A gente vai falar da técnica um pouquinho, né? Quantos Exato. watts você tem enxergado aí nesse pessoal aí? Olha, pegando aqui o pessoal que a gente convive aqui, o pessoal da equipe, né? Você pega watts médio, por exemplo, é que depende muito do treino, né? Que nem o cara tá fazendo um treino aí de zona 2 aí, ele fica ali por volta de 200 watts. E por quantas horas que ele consegue manter isso? A média vai dar 200, aí ultrapassa um pouco menos, mas por de 2 a 3 horas. E se a gente tentasse buscar o Jamie Watts lá de novo na nossa cabeça, se a gente fosse colocar esse atleta, esse competidor para viajar durante 8 horas, né? Que a gente sabe que quem pedala consegue pedalar durante 8 horas, né? Será que a potência dele, a média, vai cair? Aí estou querendo aprender aqui também. Vai cair. Na verdade, a gente já tem esse tipo de informação no próprio Garmin. Que nem, por exemplo, quando a gente vai até Pirapora, a gente vai e volta. São 230 quilômetros. Eu não lembro exatamente, teria que pegar os dados, mas aí dá isso às 6 horas, 8 horas. Não me lembro o horário. Mas dá em torno aí de perto dos 200 watts de potência. Mesmo assim, perto dos 200 watts. É. Mas são pessoas muito mais treinadas do que na média, né? Muito mais, né, do que Não, na média. são pessoas bem acima da média. Eu não conseguiria te dizer uma pessoa normal, né? Eu nem sei se ela suportaria 8 horas em cima de uma bicicleta, né? Eu acho que demoraria muito tempo para ela... Não, tô falando errado. Não sei se ela suportaria aí 230 quilômetros de bicicleta, né? 8 horas em cima da bicicleta ela pode suportar, um exemplo, né? Mas eu não sei se ela conseguiria percorrer essa distância para dar essa potência, né? Uma pessoa normal dificilmente, né? Não conseguiria. Eu mesmo, talvez eu conseguisse fazer essa distância, mas bem mais devagar. Viu? Então aí acaba dando... Aí a média de potência acaba ficando bem baixa, né? Sim. E eu não sou... Eu pedalo já há 50 anos, mas não sou do nível de vocês, né? E nunca tive muito equipamento na bicicleta. Eu me lembro que na década de 90 saiu os catais da vida, né? Eu comprei, já era algo surpreendente, você sabia a quilometragem, Isso. qual a velocidade máxima, que tempo. Aquilo era fascinante, eu nunca fui muito além disso. Mas lembro que na faculdade que a gente começou a aprender sobre motores, né? Que tem aquela fórmula clássica que potência é igual torque vezes RPM. Aí eu falei, nossa, que interessante, se tivesse um torquímetro na bicicleta, olha como é que eu saberia, né? E recentemente, né, o torquímetro é possível, né? Conta um pouquinho, o que é um torquímetro e onde que ele vai? Explica para nós aí. Eu utilizo um potenciômetro da SRM, ele vai na coroa central da bicicleta. Exato. Né, o Armelin me apontou uma coroa aqui, viu, gente? Por isso que eu estou falando. Por isso que eu falei exato. Então, a coroa central da bicicleta, quando você treina por potência, ela vai ali no centro e mede a força das suas duas pernas individuais.
né? Tem o potenciômetro que mede uma perna só, no caso o meu mede as duas pernas. Eu não sou o cara do número, né? Apesar de quando eu estou em boa forma e estou performando bem, meus números são bem altos. Mas eu não sou um cara que sou bitolado no número, né? Eu sou um pouco antigo e eu uso bastante a percepção. Só que o meu método de treino é em cima de potência. Eu treino em cima de potência. Então, o cara que me passa o treinamento, ele passa lá. Hoje você vai treinar 1h30 e você vai fazer tantos tiros de tanto, vai andar tanto tempo na zona 2, mas tudo isso em cima de potência. Exemplo, eu vou dar tiro de 30 segundos acima de 600 watts de potência. Cada tiro desse. Aí depois eu vou andar mais 40 minutos a 200 watts de potência e assim vai. Todo treino em cima da potência. Olha, eu nunca fiz um treinamento desse, né? Mas para você fazer um... Agora estou sendo meio professor do negócio aí, né? Para você conseguir botar 500 watts de potência numa bicicleta, que é uma potência altíssima, né? Você tem que pegar uma subida, né? Nem sempre. A gente consegue aí colocar em torno de 500, 600 watts no plano. Mas com alta velocidade, com a resistência do ar, né? Com a resistência do ar e com a cadência mais alta, né? Você está com uma cadência mais alta, você não consegue sustentar isso aí por muito tempo, porque a bicicleta ganha o embalo, e quanto vai ganhando embalo, a potência vai caindo. Sim. Né? Lembrando que a cadência que ele está falando, para mim é o RPM que você coloca no volante central, né? Exatamente, RPM que as suas pernas estão girando o volante central. Para você que está achando meio maluca a conversa, então, só para você ter ideia desses RPM, que é rotações por minuto, aquele cara que fica passeando na praia, ele pedala mais ou menos 40 voltas por minuto, que é bem devagar. Aquele cara um pouco mais esperto chega nos 60, eu gosto de andar nos 70, mas quando você está falando em cadência... Que cadência você está usando aí para dar esses 500 watts? Uma cadência que a gente costuma treinar bastante é entre 90 e 95 de cadência. Quando você está dentro dessa cadência, os números acabam sendo ótimos, né? Digamos assim, a nível de treinamento, tá, pessoal? Então, tipo assim, 95 de cadência é uma boa cadência para você obter números. É óbvio que na subida a sua cadência acaba caindo aí a 70, a gente tenta segurar entre 70, 80, né? Mas para isso tem que se treinar muito, é muito difícil segurar uma cadência assim. E para você já pedalar nas cadências acima de 70, você precisa estar clipado, porque corre o risco de escapar o pedal, escapar o pé, né? Com certeza vai perder o pé no pedal ali, sem o clipe. Você sabe que eu já fiz evento, cara, de nego fazer cadência de 300 RPM. Cara, é maluco. Eu não sei onde que o cara tira da cabeça e enfia 300 RPM na perna. E escapa a perna, bate o pedal, machuca, sai corrente. Sim. Lembra que minhas bicicletas são estacionadas, né, dos eventos. Mas o cara chega a 300 RPM. Eu falo, meu Deus, isso não existe no mundo. Nós chegamos aí, vou falar de mim, né, que treino com cadência e que treino com potenciômetro. Olha, acho que o máximo de cadência que eu cheguei foi uns 150 aí para baixo. 120, 130 chega com uma frequência boa, né? Quando você vai fazer uma descida, que você vai fazer uma descida rápida, pedalando, ainda usando força, dá aí acima dos seus 130, 140 de cadência. Mas acima disso aí, a minha cadência não atinge. Não corresponde, né? Não corresponde, como eu falei para você, eu nunca fui muito ligado nessas questões de equipamento na bicicleta, né? E o interessante é que a gente fala em watts, porque eu sou formado eu sou engenheiro eletricista, né? Então falar em watts para mim é como se estivesse falando em água, em pão, uma coisa assim, é uma coisa assim muito confortável para mim falar unidade de watts. É o dia a dia. Lembrando que unidade de potência tem muitas, né? Tem BTU, tem gente que fala em BTU, que os norte-americanos falam em BTU, em cavalo. Cavalo, que seria o famoso HP, né? A galera muitas vezes não sabe de onde vem o HP, né? A abreviação de cavalo em inglês, né? Horsepower. Mas você sabe que quando você vê o horsepower e o CV, tem uma pequena diferença, acho que de 6 watts, né? É porque um foi feito a nível do mar e outro foi feito lá na Suíça, né? Então, por isso que dá uma pequena diferencinha. Mas a diferença é tão pequena que a gente usa 750 watts, né? E hoje na literatura, só na literatura que você acaba pegando essa diferencinha. Hoje, na prática, todo mundo chegou no CV e no cavalo, depois quando o pessoal acabou descobrindo que HP
Era cavalo e potência em inglês, aí acabou ficando... Se fala em CV e se trata da mesma forma, mas uma forma errônea porque tem essa pequena diferença, né? Por causa do nível do mar. Olha que bacana, né? Agora você me deu gancho por um comentário aqui. Você pega um camarada da equipe Extreme, vou fazer propaganda aqui, ó. É isso aí. Eu tenho certeza que dentro da cidade, né? Vão imaginar que o camarada trabalha em Americana. Nós estamos aqui perto da rodoviária de Santa Bárbara e o cara trabalha perto da rodoviária de Americana. Eu tenho certeza que, se ele for por dentro da cidade, se um cara sair de bicicleta da sua equipe e outro sair de carro, o cara da bicicleta corre o risco de chegar antes do que o cara de carro, né? O risco é grande. Falando de um cara que é competidor, hein? Uhum. E olha só, o Giva falou muitas vezes que esse aluno dele, desculpa falar assim, mas a equipe dele trabalha a 200 watts, né? Uhum. 200 watts dá mais ou menos 1/3 de HP, né? 1/3 de cavalo de potência. Aí ele sai de casa para ir trabalhar em Americana e corre de chegar antes. E muitas vezes o camarada sai com um carrinho popular de 80 cavalos e não chega, né? Não chega. Olha só a performance de uma bicicleta. Que máquina maravilhosa é essa, não? A bicicleta é uma máquina maravilhosa, como você disse aí. Isso aí não, eu acho que não resta mais dúvidas, né? Independente se não está a nível de competição ou não. Se você entrar em São Paulo, 7 horas da manhã, colocar todo mundo ali na marginal, ali, na entrada da marginal, 7 horas da manhã, para você percorrer ali em torno de 10 quilômetros, você vai chegar 1 hora antes do carro. Aproximadamente. Assim, a bicicleta vai chegar 1 hora antes do carro, né? A bicicleta vai chegar 1 hora antes do carro. E não precisa ser um competidor, né? Não precisa ser um competidor. Não precisa ser um competidor. Olha que coisa fantástica, né? E falando sobre esse mundo do Watts, né? Que agora muitos estão trazendo, inclusive corrida de Fórmula 1, corrida... fiquei surpreso na Olimpíada, muitas das corridas o cara falava em Watts, falei, caramba, tá falando minha linguagem, que facilidade, né? E vou falar para você, sem vergonha vou falar, hein, pessoal. Só em 2020 que eu instalei o Strava para dar uma olhada e apareceu o Watts lá, falei assim, meu Deus, como é que o cara tá falando em Watts se eu tô sem torquímetro, sem nada, né? Aí eu descobri que ele pega a elevação vezes o peso do camarada mais o peso da bicicleta, né? E divide pelo tempo em segundo e ele consegue se aproximar, né? E aí eu fiquei navegando lá, fiquei entrando na potência de algumas pessoas, porque fica declarado lá, né? Falei assim, deixa eu ver essa pessoa. Aí um dia eu vi assim como é que ele chama quando o camarada dá um tiro? Não, o cara ganhou. Chama... Tem um termo lá que ele usa 3 letrinhas que ele fala que esse foi o melhor... Com. Então traduz o que é o com, porque... O com ele é um segmento dentro do próprio Strava, que é onde você faz o melhor tempo, você se torna líder nesse trajeto. Nesse trajeto. É que é King of Mountain. Isso, King of Mountain. É uma coisa assim, é verdade. Agora aí. Você falou que é com K, né? É, com K. Isso. E aí... Tem o com e o King, que são das mulheres, né? Ah, sim. Você olha lá, o feminino não é com. É Kim. É Kim. Sim, eu não percebi isso. Mas curioso, eu fiquei olhando lá, né? E aí achei um trecho ali onde que é o corredor metropolitano, né? Que é uma subida, né? Aí vi um com. Não sei se era com ou Kim, não importa. Normalmente é com. Normalmente é com. Aí eu vi ali, olhei potência 900 e poucos watts. Falei assim, meu Deus do céu. Deixa eu ver que pessoa é essa, porque normalmente aparece o nome da pessoa, se você entrar no Face, você acaba achando a pessoa, né? Uhum. Aí eu achei a pessoa, olhei assim para a pessoa, tem nada a ver. Aí eu desconfiei, acho que a pessoa esqueceu o celular no bolso, em cima de uma moto, né? Ah, pode ser. Tem alguns cons assim. Então, e o Strava acaba não identificando e a pessoa não denuncia. Não denuncia, né? Então, eu achei... Porque trabalhar com essas potências aí. Então, falando de atletas de Olimpíada, ou nem sei se tem nesse nível, né? Tem alguém que nesse nível? O que você conhece? Assim, por tempo tem. Por exemplo, você pega um atleta Pro Tour de ciclismo, os caras trabalham com 7 quilos por watts. O que é isso? Aí eu não estou entendendo. 7 quilos por watt. É o seu peso corporal, né?
Então você acaba, que nem, por exemplo, assim, um cara... Você competir num Tour de France, você precisa estar pelo menos com 7 watts por quilo. Então, se a pessoa pesar 60 quilos, ajuda 420 watts, né? 420 watts. Aliás, quanto mais leve o atleta, ele sobe com menos potência, né? Então, só que você pega um atleta leve, que nem é um Pro Tour, e ele tá lá nesses 7 quilos, por exemplo, por watts, aí o cara tá voando, entendeu? O cara voa. O cara voa, para ele colocar, ele é levinho ainda, consegue exercer toda essa potência na bicicleta, mas você consegue aí, que nem, por exemplo, assim, por pouco tempo você chega em 1.200, 1.300 watts. Você fala de uma explosão, né? Uma explosão, coisa de 10 segundos, 15 segundos. Daí começa a cair. Olha, numa prova de 3 horas, alguns atletas da equipe conseguem manter em torno de 350 watts de média. Nesses eventos que eu faço, né, eu tenho minhas bicicletas que geram energia elétrica, né, que eu mesmo montei, né, e é difícil o pessoal entender quando eu vou vender um evento, porque o camarada quer que pedale e funcione um ar-condicionado, por exemplo. Aí eu tenho que explicar para a pessoa, olha, a minha bicicleta, ela tem capacidade elétrica e mecânica para 250 watts. Porque é incrível, quando você coloca ela travada aqui, que é um suporte, um rolo de treino, né? Uhum. Ela arrebenta a bicicleta. Se você colocar muita potência, ele estoura o eixo. Estoura o quadro. Estoura o quadro. Agora, se você estiver andando com ela normal, ela não estoura. Porque ela acompanha o movimento, né? Sim, Isso. sim. Então, eu falo assim, que o limite da minha bicicleta é 250 watts mecânico e elétrico. E só que a pessoa que a gente vai colocar lá em cima, muitas vezes não consegue nem 50. Então, quando eu defino algum evento, não sei o público que eu vou trabalhar, eu coloco a quantidade para 50 watts por pessoa. Uhum. Aí é difícil explicar para a pessoa, mas não dá para funcionar uma geladeira? Porque quando você vai no aprendizado do Facebook, tem muita história lá de bicicleta, de atleta que produz 1.000 watts, né? E aí o cara acha que qualquer ser humano é capaz de fazer isso. Não é, não. Não é. São pouquíssimos. É uma pessoa... Quando se fala de potência alta, são pessoas muito treinadas. Capacidade técnica da pessoa, de treinamento aeróbico da pessoa é diferenciada. Quando eu estava vindo para cá, né? Eu tenho uma rampa que eu faço de 50 metros e eu sei o meu peso da bicicleta e cronometrei, né? E usei a forcinha que eu tenho, né? Eu peso 64 quilos e chegou a uns 120 watts de média. Eu já fiquei super contente, né? Ou seja, para mim 120 watts de desenvolvimento já está ótimo. Já está ótimo. Fora de competição, a galera nem... É que é a tua área, né? Então você fascina por isso. Mas a galera nem tem noção de que eles estão exercendo watts quando eles estão pedalando. É bom falar nessa unidade que pelo menos eu conheço, mas você está dizendo que o pessoal que está competindo, eles estão lá na planilha, mas eles não sabem relacionar o que é isso. Alguns não sabem, né? O competidor não sabe, principalmente o amador não sabe. Porque o segundo, hoje acho que o método mais usado deve ser frequência cardíaca. Depois deve ser a potência, acredito eu. Mas o método mais eficiente, segundo os treinadores aí, é a potência, né? Que é a realização do trabalho, né? Que é a realização do trabalho. E ela não é tão usada em treinamento ainda hoje, porque ainda hoje é um dispositivo caro, né? Não é algo barato que todo mundo tem acesso a isso, né? E não dura para sempre, né? Se você molhar, bater, não dura para sempre. Perde a aferição, né? São equipamentos caros, que a durabilidade dela é boa, mas não é para a vida toda, né? Então, para a pessoa investir... Então, tipo assim, poucos atletas têm potenciômetro. Então, o método... É interessante você chamar de potenciômetro, né? Porque deve ser o nome comercial. Eu jamais chamaria aquilo de potenciômetro, eu chamaria de torquímetro. Torquímetro, é um torquímetro, só que o nome comercial é um potenciômetro. É uma célula de carga, né? É uma célula de carga. Que limite quanto de quilo coloca lá, e o RPM é fácil ler. Isso. E aí ele tira essa fração aí, né? E só para você que está ouvindo aí falar em watts, né? Acho que a gente poderia dar alguns valores de consumo do que é normal para a pessoa, né? Olha só, para você carregar um smartphone novo, desses que chama-se carga rápida, é 30 watts cada smartphone. Então, se você pedalar 1 hora com 200 watts, dá para recarregar simultaneamente 6, 7 smartphones em 1 hora. 6, 7, dá para carregar 7 iPhone aí.
A sua TV de 32 polegadas de LED, se ela tiver com brilho alto, se você regular o brilho também cai a energia, né? Cai a energia. 65 watts. Então o camarada do Extreme consegue manter 3 TV de 32 polegadas funcionando. Agora, se a sua TV for dessas de 56 polegadas, ela já consome uns 140 watts, né? Por aí. Aí só dá para uma. Mas é a mesma coisa? Sim. Enquanto a gente está com o Giva aqui falando sobre na bicicleta, é potência mecânica, em watts, que pode ser traduzida para elétrica. Sim. Também. É isso aí. Aliás, o motor faz isso, né? O motor pega a eletricidade em watts e transforma em watts mecânico. Mecânico. Né? Para arrastar outra máquina, né? Para arrastar outra máquina. E, aliás, hoje os motores, uma perda muito pequena, né? Uma eficiência energética altíssima, né? Nossa, os fatores de potência hoje elevaram demais, né? A qualidade de um motor assíncrono já subiu muito, melhorou muito, mas os servos motores, né, que associou ao imã, aí praticamente acabou o desperdício, né? É a máquina perfeita, né? É uma máquina girante, né? É uma máquina que faz para girar outra máquina. Para vocês terem ideia, a gente no dia a dia pode não atentar a isso. Mas tudo que a gente tem gira em torno de uma máquina girante, que é um motor elétrico. Até a água que chega em casa só chega por causa do motor da bomba elétrica, né? Tudo hoje é em torno de uma máquina elétrica, né? Antigamente a gente tinha os moinhos de vento, tal, que podia bombear uma água e tal. Mas hoje, no mundo moderno, tudo tem um motor elétrico. Para produzir carro, seria impossível ser motor elétrico. Qualquer coisa que você vai produzir tem motor elétrico. Toda comida industrializada, 100%, embalagem, beneficiamento, tudo elétrico, tudo motor, elétrico. Né? Até a não industrializada, né? O cara vai ter o motor da picadeira de cana que vai tratar do cavalo, que vai puxar... E ela só não chega no supermercado de maneira elétrica, porque ainda a gente não tem bateria e tem que vir via diesel, né? Em cima de diesel, né? Por isso que o diesel é tão importante e tão caro, né? Tão caro. Mas de repente isso aí está próximo de acabar também, né? Porque os carros elétricos aí, os caminhões elétricos já estão... Você vê a Canatiba aqui em Santa Bárbara, tem caminhão elétrico. Já tem caminhão elétrico para fazer entrega aqui na região? Em São Paulo. Olha só. É porque São Paulo está... São Paulo não, nesse momento eles não estão exigindo, mas as empresas que têm, que perseguem a sigla ESG, né? Eles estão começando a comprar pequenos caminhões, os VUCs, né? Tudo elétrico, né? A Canatiba, eu vi uma postagem deles, eles têm algum, não sei falar para vocês, se é 1, se é 2, se é 10, não sei precisar, mas eu sei que eles têm alguma coisa elétrica, sim. Eu não sou químico, eu sou elétrico, certo? Então eu vou dizer para você, os motores elétricos e os acionadores elétricos dos veículos elétricos são sensacionais. Porém, eu não sou químico para poder assumir a resposta sobre a bateria, onde ainda tenho dúvida. Eu também não sou capaz de responder sobre a bateria ainda. Né? Apesar de ter evoluído muito, né? Inclusive o Brasil está aí com um grande projeto aí com as baterias de... Nióbio? Nióbio, exatamente. Então, eu estou sabendo que a Volkswagen, não sei se é só a Volkswagen ou outras empresas, estão criando um motor de 3 cilindros, né? Híbrido com gerador elétrico e usando essa bateria de nióbio, porque a grande diferença do nióbio é que ela consegue absorver uma carga muito rápida. Então, durante uma frenagem de um veículo, ela consegue guardar 100% dessa frenagem. Então, e o Brasil está apostando muito agora nesse carro híbrido etanol, né? Não 100% elétrico, mas usando essa bateria como um grande capacitor, né? Porque o capacitor aguenta... Mas não vai explicar o que é um capacitor, você que vai estudar, vai. Aí nós vamos ficar muito técnico. Vai ficar muito técnico, né? Aliás, brincando com esse negócio de potência, bicicleta, não sei o quê. O que você acha quando tem na competição? Eu nem sei se tem categoria para isso, com bicicleta elétrica, né? Porque tem umas bicicletas mountain bike sensacionais que tem apoio elétrico. Como é que funciona isso? O que vocês veem aí? Já tem competição de e-bikes, né? Nas competições aí, não são todas, né? Mas uma grande maioria aí o pessoal já está incluindo as e-bikes aí, que são as bikes elétricas, né? E a bike elétrica, ela acaba tendo... O competidor acaba tendo que fazer um pouco de força também, né? Ela contribui ali na subida, tal, mas você tem que pedalar também. Tem que ajudar, porque
uma bicicleta elétrica, a maior parte delas é 350 watts, né? Então, se você quiser exercer 500 watts, vai ter que colocar o restante seu, né? Da 150 watts tem que ser seu, né? Não dá para ser da bicicleta. Para você ter uma ideia do que é a ajuda de um motor elétrico numa bicicleta, tem o chamado doping mecânico. Não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar sim, mas explique para o pessoal. São alguns motores profissionais do ciclismo, não a nível Brasil, a nível mundial. No Brasil, eu acho que nunca teve isso, porque é muito caro você desenvolver um equipamento para você esconder num quadro de bicicleta de carbono, onde tudo é fininho, né? Mas lá fora eles têm essa tecnologia e conseguiram fazer isso. Então, alguns atletas se beneficiaram dessa pequena trapaça aí da... E a gente sabe que 50 watts a mais, mesmo que seja esse doping, você usou a palavra doping? Doping mecânico. Doping mecânico, se você tiver 50 watts numa bicicleta, cara, dá para ir muito longe, né? Eles nem chegam a tudo isso. Um doping mecânico é em torno, acho que, de 20 watts a 30 no máximo eles conseguem. Mas você coloca isso aí num profissional onde a competição é definida em segundos. Você botou 5% a mais aí de potência extra pro camarada, Ele sai lá de... Olha, ele pode estar lá no final das colocações. Com 20 watts a mais, ele passa a ser primeiro. Se você pegar aí o último Tour de France, por exemplo, do primeiro para o segundo, em 21 dias, são 3 minutos e alguma coisinha de diferença, de um para o outro, né? Do primeiro para o segundo. São 3 minutos e alguma coisa. Então, você precisaria de um motor bem pequenininho para esse segundo já ser campeão de um Tour de France. Agora, se você pegar lá o 20º daí para trás e colocar um motorzinho de 20 watts, ele já seria campeão do Tour de France. Olha só, você sabe que a gente falou sobre a bicicleta elétrica, com certeza na Shimano Fest, que acontece daqui 2 semanas, vai ter um monte desses equipamentos aí, né? Aliás, João é organizador do marketing da Shimano Fest, obrigado por ter convidado o Pedal Sustentável. Cara, mas a gente vai estar em Vitória com cinema no pedal. Então, você desculpa, a gente não vai poder estar aí com vocês aí nos eventos aí. Você vai lá para o Shimano? Vamos visitar lá o Shimano Fest, sim. Vai de busão. Faz parte da cultura, vamos sentar aí de busão. Eu acho... Não, filho, brasileiro é nesse final de semana. Eu acho que vai, sim. Vamos ver se vai dar certo. Exatamente. É dia 19, 20 e 21. Pode ser que eu não lembro competição que é nesse final de semana e se tem. Eu não estou com o calendário aqui em mãos e não lembro de cabeça. Sei que o próximo final de semana agora é o brasileiro, lá na Bahia. Que alguns atletas vai para lá. Mas o próximo final de semana não me recordo. Tá bom. Ô, Giva, essa nossa maluquice da conversa já deu mais de 30 minutos. Vamos ficar por aqui? Vamos ficar por aqui. Um bike abraço. Obrigado, Giva, por ter ajudado nessa conversa maluca aí. Imagina, obrigado. Se teve se deu para entender alguma coisa, tá valendo. Acho que o mais importante dessa maluquice é que isso fique registrado. Porque como vai para o YouTube, você vai ficar por dezenas de anos, sei lá quanto tempo, e a gente vai poder recordar. E quem sabe despertar esse pessoal do ciclismo ou outras áreas de pesquisa para entender um pouco melhor isso, né? O competidor de ciclismo, eu costumo falar. Se fosse tão simples como o pessoal tem pintado, era todo mundo fazer o mesmo treino, todo mundo ficaria igual, todo mundo ficaria no mesmo segundo. E a verdade pura não é isso. A verdade é que você tem um monte de ingredientes e você tem que fazer uma receita com eles, que é potência, que é peso, que é a dieta, que é dormir, que é o equipamento. Então, a ideia de falar um pouquinho sobre isso é despertar a galera para que não fiquem tão bitolados sobre os números, né? Sobre isso, sobre aquilo, sobre o resultado do Strava, sobre a média de velocidade, e sim sobre a percepção também, né? É muito importante a percepção e o cuidado em torno de tudo isso. Quem usar os ingredientes da melhor forma possível, vai andar na frente. É assim que funciona. É isso aí, ó. Escuta o mestre. Não, mestre não. Na verdade, eu costumo dizer que a gente como usar a palavra correta, falar que você se empolga, né, com o ciclismo e tal, né? Mas o importante é que está pensando nesse sentido, né? Sim. Mas se servir para alguém, foi um proveito a conversa. É isso aí, ó. Um bike abraço e até a semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado, Giva. Um abraço, valeu. Quer entrar em contato conosco
deixar um recado ou ouvir de novo esse programa pelo nosso podcast, acesse www.radiowebdom.com. Quer nos enviar um e-mail? Anota aí, radiowebdom@gmail.com. O Bicicleta na Cultura tem apoio total da Rádio Webdom, pauta, produção e apresentação, eu, José Carlos Armelin, edição de áudio, Heraldo Vaz, e direção-geral do programa, a jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom BCCLTA, sou tua amiga bicicleta. Bicicleta na Cultura. O uso da bicicleta no deslocamento de pessoas, contribuindo para o desenvolvimento de cidades mais humanas, seguras e amigáveis. Apresentação José Carlos Armelin.